Prezados alunos, sou o professor Fernando Aires e hoje nossa conversa será sobre serviços web e seus protocolos. Bem, vamos iniciar do início. Por que estudar serviços web, ou o nome em inglês Web Services, né? Existem vários motivos, a literatura aponta diversos, vocês vão poder estudar no livro depois, certo? Mas a palavra-chave de toda essa conversa é interoperabilidade. E para entender melhor esse conceito, a gente vai analisar um exemplo prático disso aí. Aí vai aparecer agora uma figura para vocês, né? E aí a gente vê possíveis sistemas dentro de uma empresa. E sistemas até simples, certo? Uma empresa até não muito grande. Imagine que você foi contratado para gerir o parque de TI dessa empresa. Ok, pessoal? Então nós temos, por exemplo, o sistema do almoxarifado que foi desenvolvido em C++. O sistema do RH foi desenvolvido, por exemplo, em Java. E o sistema da contabilidade está em PHP. Imagine que esse é até um cenário simples. Se você analisar cenários de multinacionais, por exemplo, esse cenário pode ser bem mais complexo. A grande questão que surge daí é, ok, como é que eu vou integrar esses sistemas? Como é que eles vão conversar entre si? Se o sistema de RH precisar acessar o sistema da contabilidade para buscar algum dado, como é que isso vai poder ser feito, né? Então, durante muito tempo, a solução era implementar tudo novamente, então utilizar as famosas gambiarras, né? Agora, para facilitar o entendimento de como isso pode funcionar, imagine, por exemplo, pessoas falando idiomas diferentes. Qual é a solução para essas pessoas conversarem? Elas adotarem um idioma em comum, né? Hoje em dia, muito usado o inglês. É uma ideia muito parecida que a gente vai usar com os web services. A ideia é todo mundo conversar de uma forma padronizada. E aí esse padrão seria justamente os serviços web. Bem, agora que nós entendemos a importância da interoperabilidade, vamos conversar um pouco mais sobre os serviços web em si. O que de fato são serviços web, ou web services, né? Um web service basicamente é um código ou um serviço que está disponível na internet. E qualquer pedaço de código, basicamente, ou aplicação pode ser implantado e colocado dentro da web. Um ponto fundamental no projeto desse tipo de serviço é a interoperabilidade, como a gente falou anteriormente, certo? E serviço web, basicamente, justamente para abarcar essa questão de interoperabilidade, elas são implementadas sob protocolos que facilitam a comunicação entre sistemas, mesmo que eles tenham sido implementados em linguagens diferentes. E esses padrões, nós temos vários agora, e aí podemos citar o SOAP e o REST, que é para comunicação, e o XML e JSON, que é para intercâmbio de dados, e justamente a gente vai conversar um pouco mais sobre eles na aula de hoje. E qual a grande ideia deles? Eles usam e abusam, digamos assim, do protocolo mais conhecido da web, que é o HTTP. O HTTP hoje é um dos protocolos mais usados no mundo, graças a ele nós temos a web hoje, e a ideia é justamente usar ele e esses outros protocolos para permitir a comunicação entre sistemas, mesmo que eles tenham sido implementados em plataformas ou linguagens diferentes. Bem, um outro ponto, pessoal, importante a ser destacado nesse contexto, é que o uso dos web services, ou serviço web em português, estão alinhados com a nova tendência hoje na computação que se chama orientação a serviços, e que já vem sendo trabalhado pela comunidade de computação há algum tempo. Duas siglas aparecem com força aí, que é o SOA, Service Oriented Architecture, ou Arquitetura Orientada a Serviço, e a sigla SOC, que é Service Oriented Computing, ou Computação Orientada a Serviço. Essas siglas vêm bombando nos últimos anos na computação, e a ideia é que a gente pague e use as coisas como serviço, e não simplesmente pagar licença e usar as coisas comprando elas, mas pagando pelo seu uso. No caso do serviço web, que é uma da instanciação desse tipo, essa metodologia de programação e implementação, o sistema é implementado como serviços. Então imagine, por exemplo, o serviço do CEP dos Correios. Você já deve ter usado um sistema que você digita o número do CEP e ele retorna o endereço da pessoa. Imagine se todos os sistemas fossem implementar isso. Ia ter que ser uma base de dados enorme. Então, para isso, os Correios pegam e disponibilizam um web service, justamente para consulta do CEP. Então, todos os sistemas, independente do que a pessoa programou, pode chegar e usar aquele serviço.
E isso ajuda muito no desenvolvimento dos sistemas, porque as pessoas não vão precisar reimplementar códigos e programas que são amplamente usados, ok? Outros exemplos disso, imagine, por exemplo, o serviço de pagamento de cartão de crédito online. Se cada um tivesse que implementar essa funcionalidade, então não precisa. Existem serviços web que estão já disponíveis, o sistema só faz uso deles, ok? Dando continuidade, pessoal, vamos expor alguns pontos positivos de se usar web services, ok? Primeiro, é a forma padrão para expor funcionalidade de um sistema, como uma coleção de serviços. Isso tanto para a empresa como para outras empresas. Você implementa aquela parte do sistema e todos os outros sistemas, independente de usar ou não o mesmo paradigma de programação, a mesma linguagem, vão poder acessar. Também é uma forma padrão e flexível para ajudar a superar os problemas de integração dos sistemas. Tenho vários sistemas na empresa, como é que eu vou conectar eles, como é que eu vou trocar dados entre eles. O Web Services ajuda nisso. E é uma forma padrão também para desenvolver aplicações considerando o ambiente da web, internet, que hoje em dia é o mais difundido hoje, né? Todos os sistemas, basicamente, que nós trabalhamos, têm alguma interação com a web. E a utilização de serviços web também ajuda nesse contexto. Mas nem tudo são flores. Então nós também temos algumas armadilhas, alguns possíveis problemas que podem acontecer se nós adotarmos web services. Primeiro, problemas de desempenho. Web services são um gargalo natural. Se você implementar uma aplicação muito importante, que é muito usada só como um web service, pode ser que ela fique sobrecarregada. Então existem possibilidades e esquemas que podem ser adotados para diminuir esse problema de desempenho. Outro problema nesse contexto é a quantidade de padrões que nós temos atualmente. Temos muitos padrões para web services e isso às vezes acaba dificultando o desenvolvimento de aplicações nesse contexto. Esse problema já vem sendo trabalhado, vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais na frente, quando falamos dos protocolos, mas para os iniciantes isso pode ser um problema natural. Vejam nessa figura que está aparecendo aí agora a quantidade de padrões que aparecem para o desenvolvimento, ok? Então realmente é um número grande que isso pode assustar de cara, mas com um esforço mais concentrado e direcionado, esse esforço pode ser reduzido. Bem pessoal, agora que estudamos a teoria dos serviços web, agora podemos partir para o estudo dos protocolos em si. E basicamente existem dois protocolos que são essenciais para o desenvolvimento de web services e que definem como implementar esses web services. E esses protocolos são o protocolo SOAP e o protocolo REST. Basicamente, para você implementar um web service hoje, você vai precisar escolher um deles. E essa escolha é decisiva para não apenas a implementação, mas inclusive como vai ser o uso desse web service. Então vamos estudar eles dois agora e mais especificamente nesse momento vamos partir para o primeiro protocolo, que é o protocolo SOAP. Bem, o SOAP é um protocolo baseado em XML que permite a troca de informações entre aplicações. Acredito que nesse momento do curso já tenha ouvido falar de XML. XML, o acrônimo em inglês é Extensible Markup Language, basicamente é uma linguagem de marcação. Ela é parecida com o HTML. A função dela não é implementar alguma coisa. A função dela é simplesmente marcar ou dizer como é a formatação que algo deve ser apresentado. Então é diferente de linguagens como C++, Java. XML é uma linguagem para intercâmbio de dados e que vem sendo largamente usado pela indústria nos últimos anos. E o SOAP é baseado em XML. E essa troca de informações com XML, ela acontece sobre, principalmente, o protocolo HTTP, que é disparado o protocolo mais utilizado da internet, que vocês já devem ter estudado quando viram redes de computadores, né? Então, algumas características importantes do SOAP. Primeiro, ele é um protocolo de comunicação. A função dele é comunicar sistemas, fazer sistemas se comunicarem. Não é implementar nada, ok, pessoal? É para comunicação. E é para comunicação de aplicações e não de pessoas. Não são as pessoas que vão usar os web services. Os web services são montados para eles serem acessados por outros sistemas, a fim de que eles possam trabalhar em conjunto para dar os resultados para as pessoas. Mas não é a pessoa que vai acessar exatamente o web service. A ideia é que ele seja usado pelos próprios sistemas. Os web services são implementados em SOAP, são independentes de linguagem,
Qual é a ideia principal? Eu posso implementar meu web service na linguagem que eu quiser, mas ele vai se comunicar utilizando SOAP com XML através do HTTP. Então, a grande ideia é essa. Eu posso implementar em C, C++, Java, Assembler. O importante é que eu vou comunicar via SOAP juntamente com XML e HTTP. E aí agora a gente vai partir para estudar um pouco mais um funcionamento do SOAP em si, ok? Vai aparecer agora uma figura para vocês que é a ideia básica do funcionamento do SOAP. Basicamente, o cliente envia a requisição e ela é carregada através do protocolo SOAP e do HTTP e vai-se embora pela rede. Ela vai sendo enviada pela rede, que vai chegar para o provedor do serviço web, que interpreta essa requisição em SOAP e executa o serviço. Note que esse serviço pode estar sendo executado em qualquer linguagem e o cliente não vai nem precisar saber como está implementado ou em que paradigma ou linguagem aquilo foi implementado, ok? Ele se comunicou via SOAP XML, pediu para executar alguma coisa, o servidor web vai entender isso, vai executar na linguagem dele, vai ter o resultado e essa resposta é enviada para o cliente. Então, essa é a mágica da história, pessoal. Se comunicar de forma padrão, não importa o que é como o serviço web foi implementado, ele vai utilizar o protocolo SOAP para se comunicar. Bem, é importante também apresentar algumas características que precisam ser pensadas quando a gente usa SOAP, né? E a principal questão do SOAP hoje é que existem dezenas de padrões associados a esse protocolo. Só um exemplo, pessoal, alguns exemplos. Temos o WSDL, que é um dos protocolos usados para descrever um serviço SOAP. Temos o DDI, que armazena a localização desses serviços. Temos o WS Security, que é utilizado para prover web services com segurança, comunicação segura entre web services, dentre outros. Estudos mostram que a gente tem mais de 50 padrões, pessoal. Então, um grande número de padrões. E essa grande quantidade de padrões é hoje uma das barreiras maiores a serem suplantadas pelo SOAP. Porque se você for fazer um projeto complexo nesse ambiente, você vai ter que aprender vários desses padrões e a curva de aprendizado é maior. Mesmo assim, o SOAP continua sendo muito utilizado, especialmente em projetos de médio e grande porte, que requeram alguns requisitos especiais, por exemplo, segurança. SOAP hoje tem muito suporte à segurança, então se você tem esse requisito especial no seu projeto, mesmo que seja mais difícil implementar, digamos assim, o SOAP continua sendo uma boa opção. Bem, nesse momento, pessoal, vamos focar no outro protocolo relevante quando a gente fala de implementação de serviço web, que é o protocolo REST. Inicialmente, pessoal, é importante frisar que o protocolo REST surgiu de uma tese de doutorado, uma contribuição da academia das universidades para o mundo, né? O autor foi Roy Fielding, no início desse século, e esse autor é um dos principais precursores do protocolo HTTP, da especificação HTTP. E ele pegou a ideia que ele já tinha sobre o HTTP e disse o seguinte: por que não usar o próprio HTTP para fazer essa troca de mensagens sem exigir, digamos assim, o uso do protocolo XML? Então, a ideia é, vamos usar o HTTP para isso. E ele se baseia no quê, no fundo dessa história, certo? As pessoas, quando pensam no protocolo HTTP, em geral só conhecem dois métodos do HTTP, que é o método POST e o método GET. Contudo, existem outros métodos bastante úteis que não são muito conhecidos ou usados, digamos assim, que é o método PUT e o método DELETE, ok? O conjunto desses quatro métodos possibilita que a gente faça muita coisa com requisições remotas de forma bastante eficiente, de forma muito similar ao que o SOAP faz. E no REST o serviço dispõe recursos, e esses recursos são acessados através dos métodos POST, GET, PUT e DELETE. Então, a ideia do protocolo REST básica é essa. É importante frisar, pessoal, que existe atualmente uma semântica bem definida para esses métodos do REST usados atualmente, ok? Vamos então detalhar e exemplificar um pouco essa semântica para vocês agora. Basicamente, o método GET, ele
ele foi feito, ele é usado para buscar recursos ou dados. Quero alguma informação, eu uso o método get. O método post, de forma geral, ele é usado para criar ou adicionar um novo recurso. Eu quero chegar lá e adicionar um novo dado lá no meu sistema. Eu uso o método post. Por sua vez, o método put é bastante utilizado para atualizar um recurso ou um dado existente lá no sistema. Digamos que eu quero atualizar a nota de um aluno no sistema, eu vou lá e utilizo o método put para fazer essa alteração. E por fim, o método delete, o próprio nome é bem sugestivo para isso, ele remove um recurso. Eu quero remover um recurso lá do sistema, eu utilizo o método delete para isso. Para melhor exemplificar essas primitivas, pessoal, de forma prática, imagine um serviço que gerencia o acervo de livros de uma instituição. Então nós temos, por exemplo, no método get, nós podemos buscar, por exemplo, os livros que estão dentro dessa instituição. E aí nós passamos o get http localhost /livros, por exemplo, ok? Se eu quiser um livro específico, posso fazer a mesma coisa. Boto get http localhost livros /ISBN 001987, onde ISBN seria o identificador único desse livro, por exemplo. Também poderia buscar os autores desse livro. Aí ia lá, http localhost livros ISBN 001987 /authors, de autores. Então eu recuperaria esses autores. E por aí vai. O get é usado basicamente para isso, para a gente buscar informação. E aí nós temos o post, que eu poderia criar um novo recurso. E aí vocês imaginam que eu poderia, por exemplo, colocar http localhost livros e aí colocaria o método post. Com isso, eu poderia criar uma nova instância de livro dentro lá da minha base de dados. Agora, se eu não quisesse criar, eu quisesse atualizar, nós usaríamos o método do REST put. Então íamos lá e colocaríamos http put, né? http localhost livros ISBN 001987 / os parâmetros que eu querer colocar. Ele faria essa atualização. Por fim, se eu quisesse excluir um livro dessa minha base de dados, eu poderia colocar http delete, que é o método do REST para isso, http localhost books /ISBN 001987. Então, usando o método delete, eu iria conseguir fazer essa exclusão. Note que eu faço isso de forma bem simples na própria URL. Já no método SOAP, teria que fazer uma mensagem XML para isso, de uma forma bem mais complexa, ok? Então, o REST é bem mais simples nesse ponto de códigos. Um outro ponto interessante, pessoal, do REST é que ele geralmente usa um protocolo diferente para representar dados. O SOAP é muito baseado no protocolo XML, como a gente já mencionou algumas vezes aqui. Por sua vez, o REST utiliza uma notação, em geral, o protocolo JSON, JavaScript Object Notation, do JavaScript mesmo, que a gente já conhece bastante. JSON é um formato baseado em texto simples e que, apesar de ser em JavaScript, vem sendo largamente utilizado por diversas linguagens para intercâmbio de dados. Hoje, JSON é usado por diversas linguagens, diversos contextos na web, mesmo que isso seja transparente para o usuário final, ok? Uma diferença crucial entre o XML e o JSON se baseia no fato que a serialização do JSON tende a ser um pouco mais leve do que a do XML. Vou mostrar isso através de um exemplo. Ok, pessoal? Então, nesse exemplo que está sendo mostrado aí, nós temos um código XML e um código em JSON. O código XML está aí, curso, o nome da disciplina, do curso, que é SD, do EAD, do FRPE, o nome, sistemas distribuídos. Vocês notam que tem tags para delimitar o início e fim. Já no JSON é um pouco mais enxuto, que nós não temos tags, é basicamente chaves que são utilizadas e o texto puro colocado ali dentro. Note que é uma forma mais leve e menor, que usa menos caracteres, de se representar uma informação. Você pode estar pensando que nesse caso é pouco, mas imagine sistemas mais complexos, sistemas maiores. Então isso vai fazer muita diferença, por exemplo, quando estiver enviando e recebendo requisições na internet, usando, por exemplo, redes como 3G e 4G, ok? Então faz muita diferença. Então note que esse uso de tags XML deixa o código um pouco maior e isso, em um contexto mais complexo, vai gerar mais overhead. Bem, pessoal, uma dúvida importante no finalizar dessa discussão toda é o seguinte: quando é que nós vamos usar o protocolo SOAP e quando é que nós vamos usar o protocolo REST? Bem, nós vimos aqui na aula de hoje que o SOAP é um protocolo mais robusto, com muito mais padrões associados e que estão disponíveis do que o REST.
Dessa forma, faz sentido pensarmos no SOAP quando falamos de projetos de média e alta complexidade, e especialmente quando envolver requisitos não funcionais, como segurança, performance, porque aí o SOAP tem um grande conjunto de protocolos que podem ajudar na implementação desses requisitos que nós estamos querendo. Contudo, por ser mais leve e mais fácil de implementar do que o SOAP, o protocolo REST se torna a principal escolha para projetos mais simples. Então, você quer fazer algo mais simples, que talvez não precise tanto de segurança, ou que precise, mas não seja o grande requisito, nós podemos fazer com o protocolo REST. Pesquisas atuais, pessoal, já colocam hoje o protocolo REST com mais do que 80% de uso no mercado em comparação ao SOAP. Ou seja, já está virando um padrão de fato, pode não ser de direito, mas já está sendo bem adotado. E o SOAP adotado mais, talvez em ambientes corporativos e que os projetos têm uma média ou uma complexidade considerada alta. Bem, meus caros alunos, chegamos ao fim de mais uma aula de nosso curso. Nesta videoaula, nós estudamos os conceitos e protocolos relacionados aos serviços web ou web services, em inglês. Também comentamos situações nas quais são mais favoráveis a gente usar o protocolo SOAP ou o protocolo REST nesse contexto de web services, ok? As referências usadas para esta aula foram essas. A primeira referência que está aparecendo agora para vocês, pessoal, é aquele livro básico de sistemas distribuídos do Colores. Fala de serviços web de uma forma mais geral, mas bem interessante para iniciantes entenderem como é que funciona efetivamente os web services. Já esse segundo livro é o livro do Papazoglou, que, digamos assim, é o grande nome da área hoje de web services. É um livro em inglês, ok, pessoal? E que aprofunda bastante a temática dos web services hoje. Então, é muito indicada para o aprofundamento do estudo sobre web services. Bem, pessoal, foi um prazer falar com vocês sobre serviços web. Desejo um bom estudo a todos.